boa noite. Você que nos assiste, que nos ouve aí pelo nosso canal do YouTube. Eu sou a Patrícia Vanzolini, presidente do AB São Paulo, e a gente está aqui para mais um Pontos e Vistas, o nosso programa semanal, em que eu e o Léo Sica trazemos semanalmente um convidado para debater temas de interesse da classe. Olha, falando em temas de interesse da classe, não posso imaginar um tema que interesse mais a classe do que esse que nós vamos debater hoje. Talvez essa seja a razão de existir da OAB, ou pelo menos uma das suas principais razões de existir. Eu estou falando de prerrogativas. Nós vamos falar sobre o fortalecimento, sobre a expansão do nosso sistema de defesa das prerrogativas. E a gente está aqui com ninguém menos do que o grande gestor do sistema de prerrogativas do Sistema Ordem da atualidade. Eu estou falando do Ricardo Breyer, ele é o presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, além de já ter sido presidente da OAB do Rio Grande do Sul, enfim, então é alguém que está profundamente, que conhece profundamente todo o Sistema Ordem e conhece profundamente também todo o sistema de prerrogativas, além de ser também um criminalista, professor de penal, professor de processo penal, e olha, eu sei que prerrogativas é uma matéria de interesse de toda a categoria, mas a gente tem que reconhecer que a advocacia criminal, ao lado, talvez, da advocacia trabalhista, mas sofre na pele ali de forma talvez mais aguda, mais violenta, as violações de prerrogativas. Então, o Ricardo Breyer sabe disso mais e melhor do que ninguém. Eu estou aqui com o nosso vice-presidente, Leonardo Sica, vou passar a palavra para ele para introduzir o nosso convidado. Fala, Léo. Breyer, muito bem-vindo. A Patrícia falou do YouTube e tal. Patrícia, eu descobri também que é Spotify, podcast, né? A gente fica descobrindo que essas coisas se multiplicam, então também nos ouçam no podcast. Breyer, muito obrigado pela presença. Nós tivemos uma reunião hoje do Conselho, onde a presidente Patrícia reiterou a normativa que tomou conta do noticiário essa semana, né? Na semana nós tivemos a Folha de São Paulo, que é o principal jornal de mais circulação no país, deu uma notícia de quase página inteira. Está aqui, ó, OAB aperta o cerco contra violadores de prerrogativas. É sobre isso que a gente queria que você falasse um pouco, Breno. O que significa esse aperto de cerco aos violadores de prerrogativas que a imprensa está noticiando? Boa noite, presidente Patrícia, nosso vice, Leonardo Sica, grandes amigos, representantes importantes da advocacia, não só de São Paulo, mas do Brasil. Seus legados têm inspirado muitos dirigentes de ordem, associações. É um prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo importante sobre prerrogativas. Na verdade, desde que eu assumi a Comissão Nacional de Prerrogativas, o presidente Beto Simonet deu uma incumbência que a gente pudesse ter duas frentes importantes na defesa de prerrogativas. Unificar o sistema de legislação de prerrogativas da OAB. Nós temos, na essência, provimentos, resoluções esparsas dentro desse sistema de prerrogativas. E a gente fez um estudo e conseguiu compilar e fazer o provimento 219/23, que trata do Sistema Nacional de Defesa de Prerrogativas. E ali, esse provimento, ele juntou toda a legislação que nós temos, atualizou a legislação e determinou alguns critérios que nós tínhamos dúvidas. Por exemplo, competência da comissão de prerrogativas, competência de procuradorias de prerrogativas, qual a função do Sistema Nacional de Prerrogativas. São dois, um preventivo, que tem muito a ver com a informação, e a Caravana Nacional de Prerrogativas que eu tenho percorrido, já percorri mais de 18 seccionais, um dos critérios de violação de prerrogativas está pela desinformação, seja da autoridade pública e muitas vezes pela própria advocacia. Então, sob o critério preventivo, a Caravana tem deixado um legado muito importante, que é a possibilidade da ordem ingressar nos cursos de formações da autoridade pública com prerrogativas. Nós temos lá 20 horas e poder falar sobre prerrogativas. E nós estamos avançando no CNJ e no CNMP para que se tenha uma normativa nacional nos cursos de formação de promotores e juízes, servidores públicos do Ministério Público e do Judiciário, uma normativa nacional nas escolas nacionais de formação dessas autoridades que ingressam na carreira, para que a gente possa também falar sobre prerrogativas. Acho que nós temos que falar, nós temos que informar. Então, nós temos as escolas de prerrogativas que funcionam nas seccionais,
E a Comissão Nacional vai preparar um diário de informação que se chama Prerrogativas em 8 minutos. Significa que nós vamos falar de temas específicos, vamos deixar nas redes sociais para que também os colegas advogados e advogadas possam se inteirar sobre o artigo 7º. E avançamos, assim, Patrícia e Leonardo, um tema também no exame de ordem. O exame da OAB vai ter 10 questões específicas agora de prerrogativas. Falei com o presidente do exame de ordem, Marco Choi, e nós vamos trabalhar não misturado com ética, mas nós vamos tratar de temas em várias áreas que tocam prerrogativas referentes ao artigo 7º. Então, isso vai ser também já exigido dentro do exame de ordem. Então, esse é um critério preventivo. Nós queremos criar uma nova geração fugindo do autoritarismo. O repressivo entra agora no que tu fala, Sica, que é aquelas questões que, quando já ocorreu a violação de prerrogativas. Nós temos a lei de abuso de autoridade, que foi uma conquista importante, que criminalizou alguns incisos do artigo 7º, mas não a totalidade das prerrogativas, e tem uma legislação, e que nós temos visto que ao longo do tempo ela tem amadurecido, mas ainda ela tem uma pouca incidência, porque nós dependemos do Ministério Público, dependemos do Judiciário, e a gente às vezes sabe que tem um corporativismo muito grande, a gente não consegue adiante, muito embora haja ação penal subsidiária, caso o Ministério Público não se manifeste, mas esse cenário ainda está amadurecendo e nós temos alguns casos no Brasil que vamos brevemente ter um desfecho e aí nós vamos ter uma noção da aplicabilidade dessa lei. Isso é na esfera judicial. Dentro da ordem, nós tínhamos um provimento 179 de 2018 que tratava sobre o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Esse provimento ele foi criado justamente para possibilitar administrativamente, dentro da OAB, a viabilidade de nós, quando violado uma prerrogativa de um advogado, e ele procurar a ordem, e procurar a ajuda da ordem, noticiar a violação de prerrogativas, a comissão de prerrogativas ela tem a devida competência para instaurar um procedimento de averiguação sobre a natureza da violação dessa prerrogativa. E se a comissão, pela sua expertise que tem, pelos homens e mulheres que ali trabalham, constatar que é uma violação grave, ele faz um relatório e sugere ao Conselho da Seccional um desagravo público, que é uma medida administrativa nossa, e a inserção desse violador de prerrogativa no Cadastro Nacional de Violadores. Pois bem, isso passa ao Conselho da Seccional, que vai votar sob a capitania da presidência e da diretoria, e o Conselho, assim entendendo que é caso grave de violação de prerrogativas, autoriza o desagravo e insere o cadastro, o nome desse violador de prerrogativas em qualquer esfera, legislativo, judiciário ou executivo. E também advogados, que porventura a gente tem, infelizmente, tido notícia de que advogados são convidados a assumir cargos públicos, se licenciam da ordem e também são violadores de prerrogativas, mesmo sendo advogados, tendo a sua formação, assumindo muitas vezes secretarias de Estado, eles são um dos indicadores graves de violação de prerrogativas, limitando o exercício da advocacia. Então, ele, quando tenta. E a consequência do cadastro, da violação, qual é a consequência? A consequência será que, quando ele tentar recuperar, saindo da função pública, ou saindo da natureza impeditiva de advogar, ou se aposentando, ele buscar recuperar o seu nome, o seu número dentro da OAB, vai ter um procedimento que nós estamos terminando agora, que está na mesa do presidente Beto Simonetti, que é o regramento do cadastro. E aí o que significa dizer isso? Ele vai solicitar a sua inscrição na comissão de seleção e inscrição, reativar o seu número, e a comissão, a partir de agora, com esse regramento, tem que mandar um pedido de ofício para a comissão de prerrogativas, para ver se esse autoridade pública não está cadastrado. Se ele estiver cadastrado, ela nega a inscrição e declara ele inidôneo moralmente. Porque o provimento é claro, 179, combinado com o provimento 219. E aqui eu quero fazer, Sica e Patrícia, um agradecimento muito especial a vocês. Porque esse debate não foi um debate fácil. A Patrícia sabe disso, no Colégio de Presidentes, né, o amadurecimento do cadastro, do procedimento do cadastro, o próprio provimento 219, teve um debate muito acirrado, assim, dentro de dúvidas normais, mas que amadureceu o tema dentro do Colégio de Presidente em 2 oportunidades. E São Paulo teve essa força, digamos assim, de poder também defender essa bandeira, que foi muito importante com sugestões.
E depois no Conselho Federal a bancada também esteve junto conosco de São Paulo, junto que aprovou com unanimidade dentro do Conselho o provimento. Então tem um agradecimento público que eu quero fazer a vocês também. E justamente isso, que é a consequência. Nós não podemos mais admitir que violadores de prerrogativas, seja qual for a natureza da autoridade pública, que impeça, que vilipendeie, que maltrate a advocacia, se aposente ou queira recuperar seu número, volte a advogar e AB de portas abertas. Inclusive, nós inovamos no provimento 219, dizendo que sequer ele vai receber homenagens no AB. E não vai vender mais livros no AB também. Eu tinha um caso no Rio Grande do Sul que tinha um magistrado da Justiça do Trabalho, Patrícia, violador quanto mais de prerrogativa nas audiências, mas aí teve a reforma trabalhista e ele fez um livro lá sobre cálculo trabalhista e começou a andar nas subseções, com desagravos, com desrespeito, com todo mundo conhecendo. Quando eu soube isso na época, era presidente, vetei. De imediato, não tinha norma, não tinha nada, mas vetei que ele continuasse a fazer isso, porque é um desrespeito isso para a ordem. É um desrespeito para a advocacia. Então, o cadastro ele é uma medida administrativa. Os mitos que tem por trás disso agora. Porque eu preciso de uma sentença condenatória no judiciário para que esse cadastro tenha eficácia. Não, isso é uma coisa administrativa, é regimental da ordem, e nós temos competência, através das taxatividades do Estatuto, de dizer quem é apto e quem não é apto a advogar. Mas, não existe contraditório. Existe contraditório. Só não existe na comissão, porque a comissão tem autonomia para entender que é uma violação grave. O contraditório se dá quando é negada a carteira dele por ele ser inidôneo moral, por ser um violador de prerrogativas, aí ele vai contestar, que vai para as câmaras, para a primeira câmara, a segunda, a ordem especial, e o conselho da seccional, ele vai exercer o contraditório. E para que ele vá a juízo, ele tem que passar por todas as instâncias judiciais administrativas da ordem. Né? Então, tem que passar pelas instâncias da ordem para esgotar, e se ele pretender. E uma novidade, assim, também desse regimento, é que nós vamos ter um período para isso. Né? Nós temos uma Constituição, e a Patrícia e o Sica sabem muito bem como professores, não há como aplicar uma pena perpétua. Eu, para mim, bania para sempre o violador de prerrogativas da ordem. Né? Jamais poderia pisar na ordem. Mas, como também sou um defensor da Constituição e dos seus princípios, nós temos um período, né? Porque não há pena perpétua, nem administrativa, nem judicial, e que nós estamos fixando um prazo de 5 anos, né, que ele não vai exercer, e se ele entrar na quarentena, não conta os 3 da quarentena, só conta a partir quando ele superar os 3, os 5 para frente, né, que ele estaria apto, né, a ter a inscrição depois da quarentena. Então, são desafios importantes que nós estamos instituindo. As associações já têm se manifestado com esses mitos, nós temos rebatido duramente, é uma competência nossa, é algo administrativo que reverbera uma resposta dessa instituição, né, que precisa cada vez mais, eu entendo, se profissionalizar em temas de prerrogativas, porque os violadores de prerrogativas são muito organizados, qualquer manifestação que uma seccional, uma subseção faça, menos de uma hora já tem uma nota nacional defendendo o violador de prerrogativas, e por isso que nós estamos atuando para fortalecer as seccionais com regras orientativas e as subseções, como subsequentemente a seccional fazendo esse trabalho. E nós vamos fazer, espero que talvez esse é o fruto do trabalho que a gente tem feito, de unificar as 27 seccionais com esse cadastro, o Conselho Federal também sendo alimentado, porque isso vai dar uma resposta de que a intolerância ao exercício da advocacia, por ser um advogado que defende a segurança jurídica, não defende a impunidade, sim a segurança jurídica, que ele argumenta, que ele não desacata, ele argumenta quando ele vê uma ilegalidade à sua frente, e ser impedido, e ser muitas vezes na frente do cliente humilhado, com abuso pleno de autoridade, além das violências físicas, como nós fizemos o grande desagravo em Batatais, que aquilo ali é uma resposta muito clara da violência física de um advogado, que de alguma forma foi simplesmente averiguar uma ação policial e constatou uma ilegalidade, e é o dever do advogado argumentar. Então, a gente tem sofrido, digamos assim, todo esse cenário de violação, mas tenho certeza que a instituição, as seccionais, vão fazer esse trabalho de unificação e a gente dá essa resposta mais clara possível, não admitindo na ordem a presença do violador de prerrogativas. E inserir também a cultura de 3 aspectos. Quando se tratar de autoridade pública, ação de propriedade administrativa contra ele, por desrespeitar os princípios da função, ação civil contra o Estado,
e ação criminal também. São frentes que nós, nas 3 ações, também orientamos, a partir de agora, com todo esse arcabouço que nós temos do provimento 219, de poder agir junto com as seccionais ao colega, a colega que foi violada a sua prerrogativa. Olha, Breyer, eu que faço aqui uma pública parabenização, né, à tua condução desse processo. Eu fiquei fã desde que você me contou a ideia de regulamentação desse provimento e parabenizo tanto pela tua proatividade como pela tua firmeza de defender o que é absolutamente justo e defensável, quanto pela o seu bom senso, a sua sensatez, né, de respeitar aí limites que não seriam impostos de qualquer jeito, né, o limite ali do prazo, digamos, de um período depurador. Nós sempre gostamos de falar nas nossas cerimônias de desagravo que nós damos aos nossos violadores aquilo que eles não nos dão. Nós damos a eles, sim, o direito ao contraditório, nós damos a eles, sim, o direito ao devido processo legal, respeito à Constituição. Nós damos o exemplo do que é o respeito à legalidade, o respeito à Constituição. Então, claro que nós não poderíamos passar por cima de tudo isso. E esclarecendo mais um mito que aqui em São Paulo também se dissemina, não vejo nenhuma necessidade de intervenção judicial, não vejo nenhuma extrapolação, pelo contrário, o critério idoneidade é um elemento normativo, né? Ali é uma cláusula aberta que nós podemos sim preencher com esse conteúdo, é mais do que justo. E essa chamada, esse cadastro, que muita gente está chamando de lista, mas eu não gosto nem de chamar de lista, porque acho que dá uma outra tônica, esse cadastro execração pública, esse cadastro não é para exposição do nome da pessoa, não. É um cadastro administrativo, interno, para que nós possamos saber, para que o nosso setor de inscrição converse com prerrogativa. É apenas isso, né? Nós somos uma unidade, e os nossos departamentos têm que conversar entre si, né? Então, agora, quando você falava sobre a lei de abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade foi comemorada como um grande avanço, eu acho que ela tem mesmo, ela foi um grande avanço, mas a gente sabia desde o início, né, Breyer, ainda mais nós que somos do criminal, que ela teria uma aplicação limitada, seja pelo elemento subjetivo do tipo, né, que exige ali um dolo específico, seja pela ação penal, que fica na mão da própria autoridade pública, essa coisa contraditória. E então eu queria que o Léo, passar a palavra para o Léo, porque nós, antes mesmo de assumirmos a OAB, nós propusemos um projeto de lei que eu acho que é de grande interesse. Léo, você lembra do projeto que hoje foi reapresentado, né, pela deputada? Lembro. A presidente Patrícia Breyer nem combinou comigo isso ainda. Me pegou de calça curta. Ouvi o presidente, foi reapresentado agora pela deputada Renata Abreu, aqui de São Paulo, um projeto de lei que nós apresentamos aqui em São Paulo 2, 3 anos atrás, na Câmara dos Deputados, que insere um artigo no CPC e um no CPP para tornar nulo o ato judicial praticado em desacordo com as prerrogativas do artigo 7º. Não é, Breyer? Então, o que a gente está aqui também é para trazer essa ideia e pedir para que a gente possa levar essa ideia aí para Brasília. A gente precisa da força de vocês. Foi um projeto que a gente apresentou quando a gente estava fora da OAB, então, por isso ele não se internalizou no sistema. Ele ficou parado, ou foi arquivado, e nessa legislatura, há poucos dias, né, presidente? Há poucos dias, a deputada Renata Abreu, que é uma advogada aqui de São Paulo, nos noticiou e falou: olha, vou representar o projeto. E eu acho que ele pode servir, não é? A gente agora está muito aparelhado na esfera administrativa, a gente já tem o mecanismo excepcional, que é o criminal, e vamos, assim, o presidente está certo, é excepcional, né? Ele vai servir para casos agudos, e acho que agora a gente pode começar a trabalhar para a gente ter um mecanismo processual também, né? Não sei. Ótimo. Não, me manda o projeto, acho que, não sei se você já tem isso, eu vou incorporar isso até na caravana nacional. Ainda temos caminhos a fazer, temos esses encontros institucionais importantes com o Poder Judiciário, com o Congresso, e tudo que for, eu sou um fã de tudo que for, toda ideia que for, todo trabalho que for, para valorizar a advocacia e as suas prerrogativas, é muito bem visto. Contem comigo, que eu acho que é uma coisa, não tinha pensado, não tinha tido essa visão processual ainda, porque a gente estava muito no administrativo, mas acho que isso aí só soma, e vamos levar adiante isso, vamos usar o Conselho Federal para
dar voz a isso. Ótimo, vamos mandar hoje. Patrícia, Eu sei que Patrícia, 2 horas, abre julgamento aqui do TED. Breyer, uma pergunta que me veio à cabeça, assim, tá claro, né, que a OAB se fortaleceu, criou normativas, tem comissões. O que o advogado precisa fazer para isso virar realidade? O advogado que está lá sofrendo uma prerrogativa, porque às vezes falta isso, né, Breyer? Falta. Essa compreensão. Se puder falar isso um pouco. Isso também é um dos fatores assim que impede assim as violações de prerrogativa estar nas estatísticas, porque tem muitos advogados que sofrem e não nos comunicam. Então não entra na estatística isso. O que existe são casos, às vezes, que são filmados pelo telefone, que a virtualização e as redes sociais dão um impulso violento sobre isso. Mas eu tenho certeza que não é só isso que tem. Existe muito mais violações. Então, o que a gente tem feito e orientado nas carteiras, de entrega de carteiras novas, firmar isso. Eu, como presidente, eu fazia isso. Eu firmava muito forte esse telefone de plantão de prerrogativas, explicar o que é prerrogativo, porque eles não sabem, muitas vezes. Ninguém, até pessoas que do meio não sabem que prerrogativas é igual a trabalho, não é um privilégio, não é nada. É o direito ao trabalho do advogado em representar o cidadão, só. E é importante isso. Então, a gente tem que fazer campanhas muito intensas nas redes sociais, dando os nossos canais, informando que nós temos uma estrutura de defesa de prerrogativas, informando a importância da manutenção das prerrogativas e o exercício delas, através dos canais, através das entregas de carteiras, através de todos os mecanismos possíveis que nós temos. E a Escola Nacional de Prerrogativas é um sonho assim, que a gente tem, de poder utilizar isso e construir um novo pensar de comunicação com a advocacia e ela poder contar com a ordem. A gente tem dados importantes de advogados que sofreram prerrogativas e que souberam que tinha um número de plantão por um colega que alguma vez ouviu, e aí ele usou a ordem, ele ficou encantado com todo o respaldo que a ordem deu, e ele se sentiu seguro talvez no exercício da sua função, de uma das experiências mais difíceis, é quando ele está limitado e ameaçado, né? Às vezes até com a própria vida fisicamente, como o colega de Batatais, que recebeu todo o apoio do sistema de São Paulo, do Conselho Federal, mas de todas as subseções. Foi um ato importante, que é uma resposta para dizer que nós temos uma categoria unida. E se nós conseguirmos implantar isso no espírito da advocacia, ela se fortalece, ela tem a segurança institucional que vai ser bem representada, e isso vai dar frutos na frente. É um trabalho de vivência cultural, né? Nós temos que passar isso, principalmente, Patrícia, sim, eu tenho visto que tem me preocupado muito são as mulheres advogadas no exercício da advocacia criminal, que têm passado por bocados dentro de presídios. Inclusive, eu estava em Fortaleza agora, nós fizemos um desagravo de um servidor da Polícia Penal que pegou o telefone da advogada e começava a se comunicar com ela com atos libidinosos, com fotografias, e ameaçando se ela não pudesse ter uma reciprocidade com ele, ela não teria o mesmo acesso no presídio. Bom, enfim, o Ceará foi muito duro, né, no tema, o presidente Irinaldo trabalhou, e ele foi exonerado agora no dia 18 de setembro, a bem do serviço público, porque também ela não ficou quieta e ela noticiou isso. E isso, se aconteceu com ela, deveria acontecer com outras colegas advogadas. Tem o body scan, que é um tema complexo, que não sabemos quem opera isso, quem olha se é um homem ou uma mulher. Então, onde a gente está indo, a gente tem buscado, junto com as secretarias, com os governos de Estado e a Secretaria de Segurança, que dê mulher tratar-se com mulher, homem com homem, porque a dor da mulher é a dor da mulher. E por isso que também nós temos cada vez mais ter mulheres dentro da ordem, para que possam trabalhar nas comissões de prerrogativas e poder fazer esses atendimentos a colegas que viram um constrangimento muito grande. Nós temos tido, assim, notícias em todas as seccionais de grandes atos de assédio, violando prerrogativas da advogada com ameaças. Então, principalmente da jovem advocacia, que não tem essa experiência que nós temos de poder bradar na defesa das suas prerrogativas. Então, por isso que acho que esse acolhimento institucional é fundamental, baseado na informação. A gente vai dar um passo importante, quebrando tudo que é mito pela informação. Concordo inteiramente. Informação, essa das 10 questões do exame de ordem, já adorei, era um pleito antigo, né? Puxa vida, são ali ensinados ética, o que está perfeito, mas prerrogativa, nada. Às vezes eu faço essa enquete aqui nas entregas de carteira. Quem estuda o artigo 7º? Ninguém. O artigo 34, todo mundo. Mas o artigo 7º
estudou, né? E isso é um absurdo. E aí, só fazendo cor essa questão de saber como usar, eu queria aproveitar aqui esse espaço para dar, então, mais publicidade aqui aos advogados e advogadas do Estado de São Paulo. Eu não sei, Breyer, se isso já está difundido, e também agradeço todo o apoio dado pelo Conselho Federal nesse sentido, não sei se isso está difundido no Estado inteiro, mas aqui em São Paulo nós acabamos de informatizar todo o nosso sistema de prerrogativas. Então, se você teve, além do telefone, além do WhatsApp, você tem lá no nosso site, você vai rolando a barra ali para baixo, e você vai encontrar um botão chamado prerrogativas. Você clica ali, tem um botão chamado comunicados. Clicando nesse comunicados, abre um formulário, e nesse formulário você pode pedir assistência, pedir o desagravo, né, essas duas coisas básicas, da assistência e o processo de desagravo, e você pode, inclusive, anexar, hoje todo mundo sabe como é que faz isso, né, arrastar um vídeo, arrastar uma foto, porque hoje a gente, muitas coisas são filmadas, e graças a Deus são, eu realmente acho que tem que mesmo, né, são gravadas, são filmadas, mas, não, como você falou, o advogado fica desanimado, desestimulado de dar entrada na OAB. Então, quanto mais a gente facilitar essa entrada, eu acho que mais a gente ajuda. Breyer, desde que a gente informatizou, as entradas de pedido aqui na Comissão de Prerrogativa triplicaram. E demonstra que tinha uma demanda represada, que tinha gente que queria acessar, que tinha direito, mas que, enfim, por uma questão, né, de que não era fácil, não fazia. Então, essa informatização acho que faz parte também de estimular. Eu acho que a gente tem que trabalhar com binômio, como na pena, né? A pena ela tem que ser célere, né, como dizia Beccaria, e ela tem que ser séria, não precisa ser altíssima, ela tem que ser séria, tem que ter confiança que ela vai ser aplicada. Eu acho que isso se aplica a prerrogativas também. Tem que ser um atendimento rápido e um atendimento que tenha consequências. Muita gente falava, o desagravo não tem consequência nenhuma, a autoridade desagravada nem liga. Não é verdade, né? A autoridade desagravada liga e liga muito. Mas agora vai ficar mais sério, né? Porque essa autoridade vai ficar impedida de entrar nos quadros da ordem. Então, acho que com celeridade e consequência, a gente fortalece demais o nosso sistema de prerrogativas, tudo aí sob a sua gestão firme, aguerrida, incansável. Nossa, o que você e a Carolina viajaram esse país aí, né? Eu fui testemunha, vieram aqui a São Paulo, foram a Batatais conosco, foram a Franca, né? Para onde mais nós fomos? Fomos a Piracicaba, Campinas. Então, isso é super importante também, ver a realidade local. Olha, você está de parabéns, a luta é árdua, é longa, tem muito por fazer, mas se a gente não tiver gente com vontade, braço e competência, aí fica muito mais difícil. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo. Léo, quer finalizar aqui? Agradecer de novo, Breyer, assim, por essa participação, e fiquem atentos, as informações foram muito importantes. O recado é o seguinte: temos mecanismos, precisamos ser acionados, né? Temos braços, temos vontade, estamos aqui para isso. Obrigado, Breyer. Obrigado a vocês, presidente Patrícia, meu querido vice-presidente Léo Sica, e dizer que nós estamos atentos e que temos mais um desafio, que nós não temos tempo, podemos ter um outro programa, que é a natureza que eu consegui dividir de prerrogativas, as violações clássicas para as violações virtuais, como proceder nesse mecanismo de audiências virtuais, de balcão virtual, da limitação do advogado, nesse novo modelo de justiça 4.0, onde também temas de prerrogativas abandonam os princípios clássicos e entram no cenário virtual, e aí a gente está aprendendo como lidar e como trabalhar essa defesa numa coisa que veio pela pandemia e pelo CNJ imposta, e que a advocacia, em muitos estados desse Brasil, está sofrendo limitação do seu exercício profissional. Com certeza, e é com certeza objeto de um novo programa. Prerrogativas dava para que fazer assim uma série, né, de milhares de capítulos. Era um assunto que não esgota nunca, e a gente vai ter o Breyer com certeza mais vezes aqui conosco. Para você, eu desejo uma ótima semana e a gente se vê na próxima segunda aqui no Pontos e Vistas. Tchau, tchau!